Bom dia, obrigado a você que nos recebe todas as manhãs aqui através do SBT na sua casa ou nos acessa através do nosso canal do YouTube. No programa de hoje, você fica: período de plantio da soja em Mato Grosso, curso de vacinação contra a brucelose, o passo a passo de um doce de goiaba com caldas. Isso e muito mais você acompanha aqui no Agro em Movimento, que está entrando no ar. E agora você fica com as principais notícias do agro no Giro Rural. Uma empresa com forte presença na agropecuária brasileira e mato-grossense realizou em Primavera do Leste o Dia de Campo, onde foram apresentadas diversas variedades de soja e milho, que deverão ser plantadas nas próximas safras. Aqui no campo a gente trouxe algumas variedades do nosso portfólio. Hoje a gente tem 13 variedades pensando em Rondônia e Mato Grosso. Todo esse material apresentado é de empresas parceiras. E durante o dia de campo, o produtor teve contato com o melhor da tecnologia para o seu negócio. E foram definidos os finalistas do concurso MT Steak, que irá escolher o corte de carne bovina símbolo de Mato Grosso. Os 5 melhores foram selecionados para a segunda etapa do concurso, promovido pelo Instituto Mato Grossense da Carne. A primeira etapa aconteceu de forma virtual, com 33 participantes inscritos. Todos enviaram seus vídeos com sugestões de cortes. A segunda etapa está prevista para o mês de março, quando 5 selecionados irão participar de um reality show, onde apresentarão os cortes autorais para uma banca técnica, que deverá considerar os aspectos do corte, preparo e características sensoriais. 2 pratos derivados da pecuária brasileira participaram da competição internacional de melhores pratos tradicionais do mundo. Entre os 100 pratos representando a culinária de vários países, a picanha brasileira conquistou o 2º lugar. Outro prato brasileiro em destaque na disputa foi a vaca atolada, em 29º. O projeto do deputado Thiago Mitral, do Partido Novo de Minas Gerais, quer extinguir a necessidade de formação técnica e diplomas de várias profissões hoje regulamentadas. O PL 3081/22 foi apresentado ainda em dezembro de 2022 e entre as várias profissões atingidas, caso seja aprovada, está de médico veterinário. Segundo o autor da proposta, esta e outras profissões que são atingidas pelo projeto não oferecem risco à segurança, à saúde, à ordem pública, à incolumidade individual e patrimonial. Várias entidades e profissionais criticam o projeto de lei e existe uma petição pública contra a aprovação. O governo do estado de Mato Grosso revogou o dispositivo da Lei de Defesa Sanitária que previa a cobrança de uma nova taxa para pecuaristas a partir do fim da vacinação contra a febre aftosa. Segundo o levantamento da Acrimate, a cobrança da nova taxa criaria um ônus de cerca de 50 milhões por ano aos pecuaristas. O Ministério da Saúde do Equador informou o primeiro caso de transmissão humana da gripe aviária em uma menina de 9 anos. De acordo com os Centros de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos, a doença causada por infecção por gripe aviária variou em humanos, de nenhum sintoma leve da doença para um quadro grave, resultando em morte. O Ministério da Saúde do Equador afirmou que humanos e animais da província central de Bolívar, onde a criança foi infectada, são monitorados de perto. E estão abertas as inscrições para cursos da Embrapa Agroenergia, em diversas áreas do agro. Entre os cursos oferecidos estão Bioeconomia, uma visão geral sobre a economia da base biológica, o curso de EAD Patrimônio Genético Nativo e EAD Biodiesel. Os cursos são gratuitos. Para mais informações, acesse o site Cursos Portal Embrapa. E a China liberou a importação de 3 frigoríficos brasileiros, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária. É uma empresa do JBS aqui de Goiás com 3 mil para a China, né? Estou falando para a China. 3 mil animais por dia e 2 empresas de aves. Tem algumas ainda sendo no processo de cumprir as pendências, mas devem voltar também. Segundo o ministro Carlos Fávaro, a negociação da carne bovina também avançou na Indonésia, onde foram habilitados 11 frigoríficos. O mundo voltou a acreditar no Brasil, as oportunidades de emprego vão acontecer aqui, o Brasil volta a ter credibilidade. E, com todo respeito, isso tenham certeza, é fruto da credibilidade de um novo governo liderado pelo presidente Lula e o trabalho desempenhado em todos esses anos pelos técnicos do Ministério da Agricultura. Vamos agora para um breve intervalo comercial e voltamos já. Não saia daí. Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. Vem aprender, vem transformar, vem com a gente
mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. É conhecimento na prática para quem quer inovar e produzir melhor. Aproveite o Senar ao máximo. Fale com o Sindicato Rural da sua região. Senar Mato Grosso, uma instituição do Sistema FAMATO. Vem com Senar. Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. Voltamos. E Mato Grosso está passando pelo período da safra da soja. E o engenheiro agrônomo Jefferson, lá de Marcelândia, nos enviou um vídeo falando sobre como está essa etapa. Marcelândia, safra 2023, começando a colheita para alguns dias, mas na região a gente já observou que o processo de colheita já começou a ser executado. Alguns silos e armazéns gerais já com fila de caminhão. Eu acredito que a colheita deva estar girando hoje, dia 16, em 5, 6% da área. E a safra foi boa. Quer dizer, tende a ser boa, né? O desenvolvimento foi bom sem maiores problemas. Muita chuva perto do Natal e até a semana passada. Agora parece que deu uma trégua, o que vai facilitar e ajudar no processo de colheita. Não foi constatado ferrugem ainda na região, apenas alguns pontos de complexo de mancha em final de ciclo. Controle de pragas foi bom, a incidência de percevejo foi muito baixa aqui na região e algumas lagartas resistentes atacando soja intacta, o que demandou um pouquinho de aplicação de inseticida mesmo com as variedades sendo BT. Os 80% que mais ou menos a gente faz a previsão, que eu tinha falado, seria de plantio de milho, né? Entre os dias 5 e 10 de fevereiro, tem mais ou menos uma estimativa de 80% a mais de todo o plantio de milho já finalizado. Aqui é uma soja que já está dessecada, quase pronta para colher, e eu acredito que, dependendo do sol, quarta e quinta-feira deva iniciar o processo de colheita. Aqui é a região de Marcelândia, bem ao norte do estado, 100 km para frente é Matupá, e a distância dessa fazenda para Sinop são 160 km. Meu nome é Jefferson Gabardo, eu sou engenheiro agrônomo e atuo na região do norte do estado do Mato Grosso. Mas o produtor rural ele não está apenas no período da safra, ele também está no período da luta contra pragas que infestam a plantação. E a Fundação Mato Grosso nos enviou um vídeo falando sobre como está essa fase. Olá, sou Mariana Ortega, pesquisadora em entomologia da Fundação Mato Grosso, e estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre o cenário de pragas na safra 22-23. Pegando o início da cultura da soja, o que nós observamos foi um problema com o cascudinho da soja, Miócros armatus, principalmente na região sul do estado, mas recebemos relatos também dessa praga ocorrendo na região médio-norte. Precisamos ter bastante cuidado com essa praga, principalmente no início da cultura. A gente tem que fazer um teste direcionado para ela, porque não é qualquer tratamento de semente que a gente tem um controle efetivo, então precisamos tomar cuidado com isso. Outro problema da soja, que tivemos essa safra em diversas regiões, tanto na região norte quanto sul, foram surtos da lagarta helicoverpa, no início da soja, e após algumas coletas e identificação, foi constatado que é a espécie helicoverpa zeia, diferente do que a gente imaginava, que seria helicoverpa armígera. É um relato novo, helicoverpa zeia ocorrendo na soja, então a gente tem que acompanhar para ver se esse surto vai se repetir na próxima safra ou se foi uma coisa pontual dessa safra, então é um ponto de atenção devido ao potencial de dano que essa lagarta representa. E agora que estamos finalizando, começando a colheita de soja, finalizando o ciclo, temos o cenário aí de percevejos que a gente tem que tomar bastante cuidado, Sabemos que o barriga verde, ele permanece na área, ele vai da soja para o milho. Então agora no início do plantio do milho, a gente tem que tomar cuidado com isso, pois se a gente não fizer uma dessecação, um manejo bem
também feito na soja, a gente leva uma população muito grande de percevejo de barriga verde para o milho, que causa bastante dano, né, e é de difícil controle nessas fases iniciais da cultura. E temos também, né, alguns relatos de mosca branca começando em algumas regiões, né. Nós tivemos um período de veranico muito longo nessa safra que possibilitou o estabelecimento da mosca branca, né. Estamos num período chuvoso agora, que teoricamente era para ajudar no controle da mosca branca, mas como a gente teve esse período muito longo de veranico, ela acabou se estabelecendo e pode, né, trazer muitos problemas. Então é outro ponto de atenção que a gente tem que ter agora no controle dessa praga. Mas não é só de soja que vive o agronegócio mato-grossense. O pecuarista de Mato Grosso, a partir deste ano, está livre de vacinar contra a febre aftosa. É que o estado recebeu a certificação de estado livre de aftosa sem vacinação. Mas agora vem uma próxima etapa, a vacinação contra a brucelose. Hoje nós viemos aqui nessa propriedade rural no município de Acorizal acompanhar a qualificação de vacinadores. Nós vamos falar com o Joelso, que é veterinário e dá o curso para o Senar, né? Joelso, qual a importância de vacinar contra a brucelose? A brucelose ela é uma zoonose que acomete os bovinos e pode passar para o ser humano. Os prejuízos que o produtor tem relacionado à brucelose é decorrente do aborto. A vaca que ela aborta aí, ela vai perder um bezerro, você vai ter um bezerro para venda, corre risco de contaminar um touro, demais animais da propriedade. Vale ressaltar que aqui no Mato Grosso é obrigatório, assim como em todo o Brasil, a vacinação de fêmeas bovinas e bubalinas entre 3 e 8 meses de idade. Antes era só o veterinário que podia vacinar, fazer a vacinação da brucelose, né? Agora foi estendido a isso também para o pessoal que tem a qualificação, né? Quem sempre pôde fazer a vacinação é o vacinador, o veterinário do INDEA, que é o oficial, né? E o cadastrado aí que atua a campo. A legislação sempre foi desse jeito. A diferença é que após a portaria 114 que o INDEA publicou aqui no Mato Grosso, a partir de 2018, o vacinador de brucelose passou a ser obrigado a ser capacitado pelo Senar. Então nós, como instrutor do Senar, rodamos o Mato Grosso todo, somos mais de 10 instrutores nessa área, capacitando o vacinador que está no dia a dia aqui na propriedade realizando a vacinação. Bom, agora nós vamos acompanhar o treinamento dos vacinadores aqui com o Joelso. A gente começa, pessoal, conversando sobre conservação de vacina. Fazer a aplicação da vacina de brucelose, qual que é a recomendação? Utilizar seringa descartável, de preferência de 3 ml, onde você vai pegar dose por dose e fazer a aplicação. Ou então a legislação permite utilizar a pistola de 30 ml com regulagem aqui precisa, ó, para 2 ml, tá? Por que não usar a de 50? Como o volume é maior, ela tem regulagem de 1 a 5, ela sendo maior, a precisão fica menor. Tá? Então, para aplicar a vacina de brucelose, ou usa a de 30, ou então seringa descartável de 3. Todo o material que eu usei para fazer a vacina de brucelose, seringas, agulhas, o frasco, sobra de vacina, luva, máscara, tá? Porque faz parte do EPI, após a vacinação, queima. Tá? Porque a bactéria ela é viva. Queimando, o fogo mata ela, né? Ela não resiste a temperaturas acima de 60 graus Celsius. O que levou você a fazer o curso de vacinador? A busca do conhecimento e a busca da capacitação para a vacinação de bovinos durante essa etapa da brucelose, né? O que levou você a vir fazer esse curso de vacinador? Adquirir mais conhecimento, né? Na faculdade eu acredito que tudo seja muito superficial. Eu acho que é de fundamental importância a gente sempre procurar alguma coisa na prática para a gente aprofundar os conhecimentos e adquirir experiência também no dia a dia do campo, até na teoria também, que é muito importante. Vamos sentir o serviço, né? Eu tenho que acompanhar tudo, tá?
Nós vamos agora para mais um breve intervalo comercial e na volta você vai aprender a fazer um delicioso doce de goiaba. Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. Vem aprender, vem transformar, vem com a gente, vem com o Senar. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. É conhecimento na prática para quem quer inovar e produzir melhor. Aproveite o Senar ao máximo. Fale com o Sindicato Rural da sua região. Senar Mato Grosso, uma instituição do Sistema Famato. Vem com o Senar. Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. E que tal aprender a fazer um delicioso doce de goiaba com calda? A nossa equipe foi acompanhar um dos cursos do Senar e trouxe o passo a passo. Hoje nós estamos num curso aqui em Várzea Grande do Senar e hoje você vai aprender a fazer um delicioso doce de goiaba. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Daiane, eu sou instrutora do Senar e aqui a gente está fazendo um treinamento de produção artesanal de conserva de frutas. Agora a gente vai estar trabalhando com a produção de goiaba em calda, doce de goiaba em calda. Então assim, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a parte da seleção das goiabas. Tirar o que tiver podre, né, o que tiver bichado, enfim. E aí a gente descasca, né, e tira toda a parte do miolo, toda a parte dessa polpa aqui que tem a semente, certo? E reserva. Com a semente e as cascas, a gente consegue estar fazendo um doce cremoso, tá? Então a gente não descarta, ele não é jogado fora. Para fazer o doce cremoso, a gente bate no liquidificador com um pouquinho de água, coa, e aí o líquido que a gente tira é o que a gente vai estar utilizando para poder estar fazendo o doce pastoso, tá? E aí a gente vem para a parte da calda. Então, se vocês observarem, a gente tem várias qualidades de goiaba aqui, ó. Tá vendo? A gente tem uma maior e uma menor. Então, o que a gente faz para ele ficar um pouquinho mais padronizado? A gente vai cortando, tá? Corta ao meio. Quiser deixar inteiro também deixa, não tem problema. Eu só vou cortar mais esses que estão muito grande, né, para ele ficar um pouquinho mais padronizado. E vocês podem observar que tem vários graus de maturação, né? Então tem goiaba mais madura, tem goiaba mais verde. É legal quando a gente consegue trabalhar com um grau de maturação só, tá? Que aí não tem necessidade de estar essa parte do cozimento, né, ela fica mais uniforme. O ponto desse doce seria al dente? Na hora que ele fica macio, na hora que a gente cozinha ele fica macio. Isso, então o passo a passo aqui é esse. A gente vai cortar só para dar uma uniformidade, né? Então em paralelo a isso a gente pode estar fazendo a calda, que é o que a gente está fazendo aqui, ó. A gente colocou aqui no fogo, né? Então água, açúcar, cravo, canela. A gente faz uma calda de 1 para 1, nas proporções de 1 para 1. Então é 1 quilo de açúcar para 1 litro de água. Aí agora essa calda aqui, ela tem que atingir o ponto de fio. Em média, quanto tempo fica aí? Varia muito do fogo, né? Mas vai aqui, pelo menos meia hora ela vai para poder apurar, tá? Aí tem gente que faz com menos açúcar, né? Dá pra gente fazer com menos açúcar também. A questão só é que tem que chegar no ponto de fio. Aí quando tem menos açúcar, ele demora mais, tá? Até chegar no ponto, certo? Ei, meninas, quem que é da goiaba? Da goiaba em massa? Grupo 2, né? Então, ó, vocês podem pegar aqui o saquinho, pega ali o liquidificador industrial, que ele vai ser mais potente. A gente consegue bater tudo de uma vez. E coloca um pouco de água, acho que meio litro de água já é o suficiente. Vocês verem que ficou muito pesado, coloca mais um pouquinho, tá? Aí a gente coa, tá? Enquanto isso eu vou cortando aqui as que tiver muito grande. Então não vai bater comendo, né? Aham. Não, pode bater. Professora, o segredo do doce de goiaba? O segredo dele é você ter o cozimento ideal, tá? E as frutas também, elas têm que estar o mais íntegras possível, senão ela desmancha na hora da calda. E ele cozinha muito rápido,
tá? Então, depois que a calda dá ponto, é muito rápido para ele poder chegar no ponto, tá? Então, tem que cuidar, tem que estar sempre em cima dele. Pode colocar tudo. Mas é um doce fácil de fazer, né? É um doce fácil de fazer, super fácil. Ele eu acho que é um dos mais tranquilos que tem de fazer. A parte mais difícil dele mesmo é descascar, tirar semente, né? Que é o que dá um pouquinho mais de trabalho, mas o resto dele é bem tranquilo. Aí você está usando quantos quilos de goiaba? Aqui, 3,2 kg de goiaba. A proporção da goiaba, da quantidade de goiaba para a quantidade de calda? Geralmente, para cada 1,5 kg de goiaba, a gente faz 1 litro de calda. Porque aí o litro de calda, né, como eu já tinha falado, é 1 litro de água e 1 kg de açúcar. Tá? E aí a gente fez 2 litros, vai dar mais ou menos aqui a nossa quantidade. Agora, esse aí é o aproveitamento. Isso, esse aqui é o aproveitamento. A gente bateu no liquidificador com um pouquinho de água. Não dá pra passar, não? Isso, tá bom. Tá bom, espera. Ó, passa na peneira, tá vendo que aí ela já vai retendo o... Ou seja, da goiaba não perde nada. Não, só essa sementinha aqui que a gente ainda descarta, mas como ela fica inteira dá pra plantar. Ó, fica só mais a sementinha mesmo. Isso aí é desses 3 quilos de goiaba. Isso, e depois a gente vai pesar para saber o quanto que isso aqui vai render para a gente poder fazer a proporção de açúcar. Né? Então, se a gente tem 1 quilo dessa massa, a gente coloca metade de açúcar, meio quilo de açúcar. Bom, bateu, depois qual que é o passo depois de pesado? Depois de pesado, levar pro fogo. Pessoal, ó, essa semente aqui que sobrou, dá pra vocês plantar se alguém quiser. Ela tá inteirinha. Vocês viram, gente? Então, assim, ó, da goiaba, então a gente vai fazer 2 tipos de doce. Né? Então a gente aproveita para fazer o em massa e a gente aproveita para fazer também o em calda. E aí, agora aqui é o que, professora? Ó, agora a gente vai pesar pra gente saber o quanto que a gente tem de goiaba, né, da polpa da goiaba, pra gente saber o tanto que a gente vai colocar de açúcar, tá? Essa vasilha aqui, ela tem 222 gramas, né? Então aqui deu 3 quilos, vai dar uns 3 quilos, 900 e pouquinho de peso, né? De peso de produto. Então vamos fazer a conta redonda, né? Se a gente tem 4 quilos de massa, 2 quilos de açúcar. E aí a gente leva pro fogo para poder apurar, tá? Tem pessoas que gostam de colocar canela, colocar cravo para poder apurar no fogo. Eu particularmente acredito que ele rouba um pouquinho do sabor da goiaba, né? Mas é tudo de questão de gosto. O bom do cravo e da canela é que também ele tem ação de conservante, né? Então aí ele vai ajudar a conservar também. Nesse caso, como que vai ser o processo aqui do cozimento dessa polpa? Ela vai pro fogo com o açúcar agora até ele começar a descolar da panela. Tá? Então a gente fala descolar da panela que você começa a ver, na hora de mexer, começa a ver o fundo da panela. Coloca primeiro a polpa. Tanto faz a ordem. Polpa ou açúcar. Não precisa ser no fogo esse processo? Não, tem necessidade não. E aqui agora a gente vai dar uma mexida e levar pro fogo. O único cuidado que a gente tem que ter é que o doce de goiaba espirra. Então tem que cuidar bem na hora de mexer para não se queimar. E aqui agora é mexer, tá? Então é mexer constantemente para ele poder uniformizar bem os sabores e até dar o ponto. Bom, aqui nós estamos, professora, com a calda. Aí a gente colocou cravo, canela aí, e ali é o doce em massa. Ó, quando você for mexer doce, você sempre mexe assim, 8. Que aí a gente mexe também a panela inteira. Se você olhar, tá vendo? Ó, ele começa a pingar grosso, ó. E ele faz o fiozinho na hora que ele pinga, ó. Ele começa a pingar mais grosso, ó. E lá no pinguinho, aqui em cima, ó, ele começa a fazer um fiozinho na hora de pingar, ó. Esse é o ponto de fio. Então agora que deu o ponto de fio, a gente vem e vai colocar a goiaba, né? Aquela goiaba que a gente estava cortando antes, para ela poder agora cozinhar.
Ela vai soltar um pouquinho de água aqui também. Ó, ela vai soltar água e essa calda ela vai envolvendo toda a goiaba. E aí agora é deixar ela cozinhar. Quanto tempo isso aí, professora? Até ela amolecer. Tá bem molinha, que a gente colocar o garfo aqui, encostar e ela estiver bem cozida. Então isso aqui, ó, daqui a pouco a gente dá uma mexidinha aqui, só para essa calda vir para esses de cima, ó, tá vendo? Então assim, não tem necessidade de você fazer tanta calda, porque às vezes você faz um doce, faz muita calda e a calda sobra. Então você faz ali a quantidade nas proporções que a gente falou no começo, ó, já tá envolvendo, ó, tá? E aí agora é cozinhar. Professora, tá? Vamos voltar ao passo a passo. Primeira coisa, seleção das goiabas, né? Então a gente tem que pegar as goiabas íntegras. Aí a gente descasca, tira o miolo, corta, faz a calda, né? Então a calda é a proporção de 1 de açúcar para 1 de água, deixa ela ferver. Ela deu o ponto, aí a gente coloca a goiaba para a goiaba poder cozinhar. E a casca e a semente que a gente tirou já está aqui do lado para poder fazer o doce de goiaba pastoso. Agora é esperar. Agora é esperar. O problema é quando a gente tem goiaba em grau de maturação diferente. Ó, essa daqui já tá boa. Tá vendo? Essa daqui, falta mais um pouquinho, tá vendo? Ainda tá. Essa daqui, goiaba de quintal mesmo, e essa daqui já é de mercado. Elas têm diferença, tá vendo? Tá? Só mais um minutinho, a gente já desliga para colocar nos vidros. Aqui, ó, as goiabas já ficaram macias, ó. Então a gente apertou ela com um garfo. Aqui. E a gente já tem o doce de goiaba pronto só para colocar nos vidros. Aí agora a gente vai fazer a parte do invase. Tá? Então pro invase a gente vem aqui, ó, com a parte sólida. Então sempre que for um doce em calda, a gente vem primeiro com a parte sólida. Lembrando que ele não pode ir até o topo, tá? Então sempre ali, a gente sempre respeitando esse limite aqui do vidro. E aí a gente vem com a calda. Daqui quantos dias pode consumir esse doce, professora? Ah, esse aqui fez, já pode consumir. Ó, o que é importante? A gente pegar um garfo, ó, e ir tirando ar que vai ficando na embalagem. Esses vidros já estão todos esterilizados, né? Então a gente fez o processo de esterilização ontem. E aí, quando a gente coloca o doce quente, a gente consegue manter a esterilização do vidro, tá? Então aí a gente vem aqui com a tampa, ó, 1, 2 para trás, 1 para frente e vira ele, tá? Esse processo de virar também, quando a gente tem ar aqui dentro, a gente faz com que esse ar se movimente por dentro do doce quente e faz esse doce ter mais durabilidade. Professora, as pessoas que fazem esse curso ganham dinheiro com os doces? Ganha sim. Inclusive a gente trabalha uma parte de empreendedorismo, que é colocar a pessoa aprender a colocar o preço, né, no produto lá no final do curso. Tá? Então aí a gente escolhe um dos produtos que eles estão desenvolvendo para a gente poder fazer a precificação. As pessoas que quiserem participar de cursos, o que tem que fazer? Olha, o Senar, ele tem parceria com os sindicatos rurais das cidades, né? Então aqui em Várzea Grande, a gente tem a parceria do Sindicato Rural de Nossa Senhora do Livramento. As pessoas, elas têm que buscar o Sindicato Rural a respeito dos cursos ou buscar os parceiros, né? Então a gente tem outros parceiros também, que são os parceiros da comunidade. Ver quais são os cursos ofertados, fazer sua inscrição e participar. Que delícia, hein? Então esse e muitos outros cursos você pode fazer através do Senar. As inscrições você faz no Sindicato Rural do seu município. E o programa Agromovimento de hoje chega ao fim. Quero te convidar a visitar as nossas redes sociais. Envie seus vídeos, sugestões de pautas ou envie mensagens através do nosso WhatsApp. O endereço e o número estão aqui na tela. Te espero na próxima semana. Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma.